O técnico Roger Machado definiu o time que enfrenta o São Paulo neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Gustavo Prado deverá ser titular na vaga de Gabriel Carvalho, que foi suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo. O presidente Alessandro Barcelos recebeu os jornalistas que cobrem o Internacional no CT Parque Gigante e abriu as contas do clube. Falou sobre os prejuízos gerados pelo período de enchente, o déficit em função disso no primeiro semestre, as soluções buscadas pela direção para conter este prejuízo financeiro. Abriu situações envolvendo Bernabé e Ener Valencia e falou também a respeito da dívida que o Internacional possui, que quase bate na casa de 700 milhões de reais. Este é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 20 de setembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. Eu começo falando sobre o treinamento com os portões fechados que houve no CT Parque Gigante. O técnico Roger Machado definindo o time que enfrenta o São Paulo neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. E aqui uma informação importante. Gustavo Prado treinou entre os titulares. Roger indicou o time titular que enfrenta o São Paulo neste domingo com a seguinte escalação: Rocher no gol, Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabé. Meio campo de Fernando, Thiago Maia, Alan Patrick. Gustavo Prado, Wesley e Borré no setor do ataque. Esse é o provável time do Internacional para encarar o São Paulo a partir do que treinou com os portões fechados o técnico Roger Machado, já indicando essa equipe titular para a partida importante deste domingo, tá? Aliás, na tarde dessa sexta-feira, eu trouxe um conteúdo aqui no canal explicando alguns conceitos de jogo que Roger Machado trabalha no bastidor colorado. Tive acesso a uma conversa com uma pessoa da comissão técnica que explicou a história de como surgiram alguns desses conceitos, como, por exemplo, o conceito da cobrança do Roger junto aos jogadores por um determinado número de roubadas de bola no campo de ataque, que isso faz com que o Inter, estatisticamente, esteja mais perto de vencer a partida. Tá tudo nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber um pouco mais desse conceito que o Roger traz. Eu brinquei que é o Moneyball colorado, porque ele entende que se o Inter atingir determinadas métricas de jogo, tem um percentual de 75% de chance de vencer a partida, e o Roger trabalha muito isso no bastidor colorado, tá? Mas a principal pauta dessa sexta-feira foi um encontro que aconteceu no CT Parque Gigante da direção do Internacional com jornalistas. O Inter abriu o CT para que jornalistas que acompanham o dia a dia do Internacional pudessem, primeiro, conhecer as instalações que recém foram recuperadas e também bater um papo aberto, transparente, sobre os principais temas do Internacional. E o objetivo dessa conversa, principalmente, foi da direção colocar para todos a atual situação financeira do clube, em função dos prejuízos causados pela enchente, dos prejuízos causados pela dificuldade financeira que o Internacional vive como um todo. Ao todo, 90 milhões de reais em prejuízos são calculados pela enchente ou no período da enchente. E esse valor, ele é inclusive discriminado, tá? 19 milhões de reais em perdas patrimoniais, reconstrução do CT, reconstrução do estádio Beira-Rio. 5 milhões de reais em inadimplência de sócios, sócios que antes estavam em dia e no período da enchente deixaram de pagar. O Inter, nesse período, já teve um prejuízo de 5 milhões de reais nessa inadimplência de sócios. 25 milhões de reais de crescimento de novos sócios que não aconteceu. O Inter vinha estabelecendo uma média de crescimento no seu quadro social que estancou. Além disso, caiu um pouco porque aumentou a inadimplência. Então não é só o que caiu, mas também o que deixou de subir. Isto é calculado em 25 milhões de reais. 33 milhões de reais em premiações de competições. E claro que aqui entra um fator técnico. O Inter não caiu por causa das enchentes, mas no período das enchentes caiu das competições. Perdeu premiações de Copa Sul-Americana, de Copa do Brasil, porque dentro de campo acabou sendo eliminado. E 7 milhões de reais em custos extras de logística. Esse é o valor de prejuízo
que o Inter teve no período da enchente e que não estava projetado. Isso é o que o Inter teve de prejuízo em relação ao seu orçamento em meio ao período de enchente, 90 milhões de reais. E dentro disso, o Inter teve um aumento no seu déficit do primeiro semestre. O Inter havia projetado 92 milhões de reais de déficit, o que é até um número normal, porque as receitas do clube, elas normalmente chegam no final da temporada, premiações de televisão, vendas de jogadores, tudo é pago no final da temporada. Então, normalmente, se tem um déficit muito grande no primeiro semestre e um superávit muito grande no segundo semestre para se tentar equilibrar. O Inter tinha 92 milhões de reais de projeção de déficit nesse primeiro semestre, isto no início da temporada. Com a enchente, esse déficit subiu para 144 milhões de reais. Esses números serão divulgados pelo Internacional, já foram, na verdade, 144 milhões de reais é o déficit do Inter no primeiro semestre. 92 estavam projetados, 52 milhões de reais se colocam em razão da enchente. O que faz com que o Inter tenha a necessidade de buscar 52 milhões de reais a mais no restante do ano, para não ficar num prejuízo no final de 2024. E esses 52 milhões de reais podem vir em corte de despesas e custos. É muito difícil cortar 52 milhões de reais em despesas e custos, mas se pode pelo menos tentar compor isso. E através da aquisição de novas receitas, onde o Inter projeta algumas situações, como por exemplo, algum acordo com a seguradora do estádio Beira-Rio, que ainda não avançou no processo de pagamento ao Internacional e também de definição de qual o valor que será pago ao Internacional. Isso ainda está em discussão, inclusive do âmbito judicial. Além disso, novas parcerias. O Inter promete nos próximos dias anunciar um programa de debêntures, que eu devo fazer um vídeo aqui no canal só explicando como isso deve acontecer. E além disso, o Inter estabeleceu a contratação de uma consultoria de busca de novas receitas e contratou uma empresa internacional que é a Ben Company, que tem experiência em clubes da NFL, em times da NFL, da NBA, do futebol europeu, de grandes empresas do cenário da América Latina. E essa empresa vai entregar um relatório para o Inter sobre como buscar novas receitas, como faturar novas receitas. E se entende que a partir disso o Inter pode tentar recuperar um pouco o prejuízo até o fim do ano. Mas é uma situação delicada porque são 52 milhões de reais a mais de déficit do que era calculado e ao todo um prejuízo de 90 milhões de reais estipulados até o momento, tá? Situações que foram colocadas pelo presidente Alessandro Barcelos nesta reunião. Ele falou sobre outros assuntos também, que eu devo trazer ao longo dos próximos dias, porque foi uma reunião bem completa. Ele falou sobre liga, ele falou sobre a dívida do clube, situações que eu devo colocar em alguns vídeos nos próximos dias aqui também, tá? Mas o principal, que é o prejuízo e a situação financeira atual do clube em 2024, é essas situações que eu trouxe aqui, tá? Outros dois pontos, outras duas notícias importantes, aí já do Departamento de Futebol do Internacional, tá? Ener Valencia recebeu consultas de times do futebol brasileiro, tá? Essa informação foi confirmada por pessoas da direção do Internacional, que falaram que tanto o mercado da Arábia já sondou o Valencia, como clubes daqui do Brasil. Só que o Inter não aceita negociar esse jogador, não aceita vender esse jogador, mas existe interesse por ele no futebol brasileiro. E a outra é a situação do Bernabei, tá? O Bernabei, que a gente tinha informação de que o seu passe junto ao Celtic da Escócia era de 4 milhões de euros. E hoje foi repassada uma nova informação pra gente. O passe pro Inter comprar a Bernabei é na casa de 10 milhões de euros. É muito mais caro do que aquilo que a gente havia informado anteriormente. E o Inter diz, é impagável a situação do Bernabei. O Inter vai tentar estabelecer uma negociação com o Celtic da Escócia, mas ainda não começou a fazer isso, pretende fazer mais para o final da temporada, para o final desse ano de 2024, mas o Bernabei não é de 4 milhões de reais, a cláusula é de 10 milhões, 4 milhões de euros, perdão, é de 10 milhões de euros essa cláusula envolvendo o Bernabei. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu quero passar algumas odds deste sábado. A gente tem, por exemplo, jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro. A gente tem rodada do Campeonato Brasileiro já neste sábado, tá? Corinthians e Atlético Goianiense. Odd do Corinthians, 1,52. Empate está pagando 4. O Atlético Goianiense está pagando 6,66.
Tem Fluminense e Botafogo também, jogo do líder. Odd do Fluminense 3.33, empate 3.25, Botafogo 2.22. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!